pode ir. Boa noite, gente. Mais uma vez, eu estou gravando um vídeo que é uma sequência de vídeos que nós vamos estar falando sobre as leis do pecado, que ela entrou na nossa vida, mas não entrou pela minha vontade. A lei do pecado já entrou lá por Adão. Então, quando eu nasço, eu já nasço debaixo de uma lei, que é a lei do pecado. Quando eu estou debaixo da lei do pecado, eu já estou condenado pela lei do pecado. Mas eu quero mostrar para vocês que quando Deus dá a Moshe, vocês chamam de Moisés, o nome verdadeiro é Moshe. Quando o Altíssimo dá a Moshe as leis, ele abre uma porta para a salvação. Porque a porta para a salvação é uma porta estreita e difícil de ser encontrado, porque ninguém quer obedecer à lei. Por quê? Porque a religião fala, a lei de Moisés, as leis mosaicas, acabou. Isso é uma mentira pregada em cima de um púlpito, por pessoas que convenientemente precisam de perdão para pecados. Então, se você vive debaixo da lei do pecado, você pode fazer o que você quiser. Você pode mentir, você pode roubar, você pode estuprar, você pode fazer o que bem entender na telha, porque não tem lei para aqueles que não estão debaixo da graça de Deus. Agora, no momento em que você se põe debaixo das leis, dos estatutos perpétuos, você é ligado ao Altíssimo pela obediência. Muita gente fala, acabou. Leis cerimoniais, isso não existe mais. Gente, perpétuo. É para sempre. Vocês falam que Jesus é o Messias. Eu não acredito. Porque a letra J foi criada em 1400. Primeira vez que a letra J foi usada foi por Pedro de la Rimet em 1572. Mas aí eu sei da história de Yeshua, israelense, que foi crucificado na cruz do Calvário pelos romanos. Os soldados romanos é que crucificavam. Israelense que não obedecia, que não dobrava o joelho aos seus deuses, deuses que eles levavam, as estátuas que eles levavam, como o Deus Sol e outros deuses, a mãe de todos. Esses morriam. Morriam porque não se dobravam, não aceitavam adorar as imagens de escultura que Roma levava, que o Império Romano levava. Ou você se sujeita, ou você morre. Não, negar a Adonai, negar ao Altíssimo, eu morro. Então tinha cruzes para a beira da estrada, por todos os lados, de homens, mulheres e crianças que foram assassinados pelo Império Romano, porque eles não negaram ao Altíssimo. Eu vou ler para vocês em Salmo, que é o Salmo 40, o versículo 8 e 10. E você tira a sua conclusão, não pega o que eu estou falando e come. Pega o que eu te falo e reflita. Você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa sábia, você é uma pessoa culta. Garanto que até mais do que eu. Então você
não precisa viver as mentiras que os outros contam, porque você tem capacidade de falar para eles: apartai-vos de mim, maldito. Porque você é capaz de saber o que é verdade e o que é mentira. O nome desse programa é A Verdade Liberta. Por quê? Porque busca te levar a pensar, te levar a buscar conhecimento que te liberta. No Salmo 40, no versículo 8, é dito assim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Altíssimo. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios. Adonai, tu o sabes. Aqui Davi, ele mostra que ele, rei, ele não vivia segundo a vontade de outras pessoas, mas ele tinha prazer nas leis do Senhor, ele tinha prazer em viver as leis do Senhor, ele tinha prazer em ensinar a obediência aos estatutos perpétuos. Mas você vai falar assim: mas lei só surgiu com Moshe? Mentira! Mais uma vez, existia a lei verbal. José, quando foi levado ao cativeiro, porque foi vendido pelos irmãos, ele conhecia as leis e praticou quando não quis se deitar com aquela mulher. Nós passamos a ter uma lei escrita. Nós deixamos de ter uma lei verbal passada de pai para filho para ter uma lei escrita. Escrita em hebraico. E aqui o rei, ele fala que ele sente prazer, ele sente feliz em poder estar praticando os estatutos do Senhor, em poder estar numa congregação e ensinando os estatutos do Senhor. Hoje as pessoas sobem para falar que a lei acabou. Gente, os 27 livros que Roma escreveu, que eles datam entre 60 a 70 depois da crucificação, que são fragmentos de pergaminhos, que na verdade tiveram que emendar a escrita ou o conteúdo para poder sair aos evangelhos. Já começa por aí. A interferência humana. Porque muitas vezes eles achavam um pedacinho desse tamanho de um pergaminho e ali virava uma página. Nós vamos ver Marcos, Lucas, João. Muitos livros dizem que é de Paulo. Não, Paulo não escreveu nada, foi Shaul. E assim mesmo é duvidoso. Escrita em grego passou a ter entre 200 a 300 depois da crucificação. Só para vocês terem uma ideia do tamanho da mentira. E não tinha Jesus escrito ainda não. Não havia o nome Jesus. Quando Constantino reuniu
os religiosos, para chegar no que está aqui, a letra J não existia. Então Jesus também não existia. Mas Roma não fez isso para poder te levar à salvação. Fez isso para que você se pusesse sob domínio de Roma. Ela usou a religião para te obrigar a servir ela. Foi criada uma religião romana, que seria a católica, a apostólica, romana, com livros que eles escreveram. Uma vez eu vi um padre dando uma entrevista e falou: vocês metem o pau em mim? Mas o livro que vocês lêem, foi nós que escrevemos. E é verdade. Ele não está errado, não, é verdade. Parabéns para o padre que foi na televisão e falou isso. Porque eu não vou ter oportunidade em nenhum canal aberto para te falar a verdade. Mas esses outros falsos profetas têm canal aberto para eles a hora que eles quiserem para mentir para você. Eu vou ler o livro de Romanos, mas não acredito no que está nele. Mas vou mostrar para vocês que até mesmo o que vocês chamam de Paulo falava da obediência às leis de Deus. Mas vou mostrar para vocês as duas leis. A lei que me submete debaixo do pecado. E a lei que me liberta do pecado pela graça do Altíssimo. Não é porque Jesus morreu na cruz. O Messias, nós vamos fazer em outro estudo. Porque eu quero mostrar para vocês que o Messias, para começar, dentro da própria palavra de Deus, fala que o Messias vem de terra distante de Israel. Ele não vai nascer em Israel. Ele pode ser de descendência israelita, porque estão espalhados por toda a terra. Mas ele não vai nascer lá em Israel, ele vai nascer fora de Israel. Ele vai voltar para Israel com um povo muito grande. Pelo caminho de Ismael, que tem pastor que sobe em cima de púlpito e fala que Agar foi para o deserto com Ismael por causa do pecado de Abraão. Não foi o pecado, estava marcando o caminho do regresso do povo espalhado pelo mundo. Tem igreja que fala, até hoje, ele solta um cordeiro no deserto. Ô grande, ô gente besta, ignorante. Aquele cordeiro representa Ismael, que vai voltar pelo deserto para Israel. Acordem, acordem para a vida. Começa a falar para esses falsos profetas: apartai-vos de mim, maldito. Pega aquele dinheiro que você ia dar de dízimo, vê um vizinho seu que está passando necessidade, porque o pastor não vai lá. Ele vai querer o dinheiro para ele ter um carro bonito, ele quer uma fazenda bonita, ele quer de tudo de bom. Mas se você for na casa dele, ele vai esconder até a carne para você não comer. Porque é egoísta, mentiroso. Me é dito que eu sou muito duro. Não. A vida é dura. Duro é ser condenado debaixo da lei do pecado porque um falso profeta sobe em cima de um púlpito. Duro é eu assistir as pessoas sendo guiadas para um precipício sem sequer elas ter a oportunidade de abrir os olhos. Isso é duro. Vou ler no livro de Romanos, capítulo 3, versículos 19 e 20. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz
aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Sem a lei mosaica, você não sabe o que é pecado. Sem a lei mosaica, você não sabe o que significa não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a terra, nem o boi. Você também não saberás, adorarás somente o Senhor teu Deus, somente a Ele prestará culto de louvor. Se você põe um homem na tua frente, a foto dele, e se curva a ele, oh, meu irmão, ele fundou a igreja, ele tem que ser adorado. Você está adorando a imagem de um homem e não está adorando o Criador. Então a carne, ela te leva à desobediência das leis de Deus. Não é fácil praticar? Não, não é não. É difícil. O jugo é pesado. Mas eu prefiro estar debaixo das leis do Senhor, que vai me santificar, que vai me purificar, do que viver debaixo da lei de pecado que me condena. É uma escolha que eu tenho. A escolha é sua. No livro de Romanos ainda, 28, 31, ainda no capítulo 3, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus, aqui está errado, dos israelenses. Judeu é a mãe de quem traduziu essa porcaria, que a letra J não existia. E não o é também dos gentios. Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, porque foi pela fé que Abraão foi circunciso. Ele acreditou no Deus único. Ele se automutilou, ele se autocircuncidou. E por meio da fé, a incircuncisão. Porque muita gente não é circunciso, não está debaixo da lei, mas ela, sem estar debaixo da lei, ela pratica a obra da lei. Ela vê uma pessoa passando necessidade, ela pega a comida de dentro da casa dela, leva para o vizinho, toma. Ah, obrigado, varão. Obrigado, varão. Ela pratica a obra da lei sem saber que está praticando. Tem muito mais valor aquele que não está debaixo da lei praticar a obra da lei do que aquele que está debaixo da lei. O gentio que pratica a lei sem saber, ele vai ser justificado pela fé. E por meio da fé, a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? É Paulo perguntando para vocês. Anulamos, pois, a lei pela fé? Ele está tendo uma interrogação. É uma pergunta que ele faz. Anulamos a lei pela fé? Anulamos a lei dada a Moshe no Sinai pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Olha que maravilhoso. Porque quando o gentio pratica as leis de Deus sem sequer saber que ele está praticando, ele está anulando a lei. Quando você dá um pão a quem tem fome, você está anulando a lei.
Quando você sente a dor de uma pessoa que está sendo perseguida, você está anulando a lei? Você está se pondo debaixo da lei. Porque a lei da tua consciência já é a tua lei. Seja ela para o bem, estando debaixo da lei do pecado. Vamos mudar aqui a história. Seja ela para o bem, estando debaixo das leis de Deus. Seja ela para o mal, estando debaixo da lei do pecado. Mas de uma lei você está debaixo dela. Seja a do pecado, ou seja a do Altíssimo. As duas leis ainda operam. Uma opera para a minha salvação, a outra opera para que eu venha a ser julgado. Eu quero ir ao Salmo 119 com vocês. Para que vocês reflitam comigo. O objetivo é estudarmos juntos, aprendermos juntos. Eu te falo onde está escrito e você lê na tua casa. Salmo 119, versículo 70, 72. Você vai falar assim, ele escolhe versículo. Gente, eu estou pondo algumas coisas aqui, porque, pelo incrível que pareça, por mais que eu queira alongar ou fazer um estudo ainda mais profundo, o pouco que eu falo já dá 30, 40 minutos. E olha que eu vou podando algumas coisas para o caminho, mas se eu for mais profundo, eu vou chegar 2 horas, 3 horas aqui falando e você não vai ter paciência na sua casa para ver. Então, muitas coisas eu deixo de falar para que o vídeo seja menor. Mas você busca conhecer, ler na tua casa. Tá? O teu melhor professor é você mesmo. Salmo 119, versículos 70 e 72. Engrossa-lhes o coração como gordura, mas eu me recreio na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro e prata. Engrossa-lhes o coração como gordura. Aí você vai falar, mas engrossa-lhes o coração, endureça, fica duro. Não entra a obediência, não entra a verdade, ele não aceita, porque ele está impregnado pelo eu sei dos pastores, pelo eu acho. Gente, eu não acho nada, porque eu não tenho nada para achar, eu tenho que obedecer. A obediência me leva à salvação, o eu acho já me põe condenado. Que o coração endurecido não aceita a verdade. Engrossa-lhes os corações como gordura, mas eu me recreio na tua lei, nos estatutos perpétuos. O rei Davi, ele era considerado como a menina dos olhos de Deus. Por quê? Porque ele achava alguma coisa? Não, porque ele era zeloso
pelos estatutos perpétuos, porque ele era zeloso em ensinar ao povo as leis de Deus, porque ele subiu de alto a baixo em Israel, tirando as estátuas que tinha Israel, de Nica, Baal e outros deuses. Ele tirou tudo, varreu de Israel, limpou Israel de toda a imundície que hoje está em todas as cidades, em muitas câmaras municipais, em muitas prefeituras, porque eles não adoram o Altíssimo, eles adoram imagem de escultura. Órgão público não pode ter ligação com nenhuma religião, porque é público, pertence a todo cidadão, seja ele de qual religião for. Foi-me bom ter sido afligido, porque quando você obedece à lei de Deus, você vê o pecado te mágoa, te entristece. Você queria que todos, sabe, seguissem o mesmo caminho que o seu, mas não vai acontecer assim. Vai ter aqueles que querem ser do bem e aqueles que querem ser do mal. Vai te afligir? Vai. Vão te perseguir? Vão. Mas melhor é estar nas mãos do Senhor em obediência do que fazer a vontade das trevas. E ele ainda fala assim, foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Hoje, vocês querem acabar com as leis de Deus? Acaba com a tua salvação também, porque ela está debaixo da lei. Aprenda, vai lá, vai aprender, vai buscar. Ó, é o que eu posso falar, conselho se fosse bom, não era dar, né? Tinha que ser cobrado. Eu não conselho ninguém a nada. A tua consciência que te guie. Mas eu vou estar aqui fazendo esses vídeos para que você, na tua casa, reflita sobre a verdade. Depois nós vamos falar sobre essa história de Messias vindo alto, porque o próprio Paulo aqui, que o nome verdadeiro é Shaul, ele fala que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. O Paulo aqui que disse isso. Aí te pergunto, você desceu do céu? Como é que foi? A cegonha te trouxe? Você veio do céu porque foi uma cegonha. Foi o que? Um urubu? O que que te trouxe do céu? Porque Paulo está falando que só sobe nos céus o que desceu do céu. Se você não veio do céu, você não vai para nenhum céu. É mais uma mentira pregada em cima de púlpito. Mas nós vamos ver Romanos capítulo 5, 13 a 14. Eu queria ler mais, mas o tempo é curto. Porque até a lei estava o pecado do mundo, mas o pecado não imputado, não havendo lei. Espera aí, gente, aqui complicou a coisa. Complicou a coisa. O negócio ficou meio complicado. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Mas que, peraí, aqui tem duas leis. Que lei é essa? Não tem uma lei só. Shaul, Paulo, ele não está falando de uma lei só, ele está falando de duas. Ele está falando que tem uma lei que está escondida, que é a lei do pecado, a lei da desobediência, a lei da transgressão, mas ela fica escondida. Mas quando veio a lei do Altíssimo,
ela foi revelada. É você entrar num quarto escuro e acender uma lâmpada. Foi o que aconteceu. Não havendo a lei do Altíssimo, os estatutos perpétuos. Ô gente, vocês aí que falam que a lei mosaica acabou, ó, estatuto perpétuo, não acaba. Se pastor subir em cima de público e falar que seus pecados estão perdoados, fala para ele perdoar os dele primeiro. Porque não tem homem que perdoe pecado. Mas aqui está me falando de duas leis, a lei do pecado e a lei de Deus. Então, quando a lei de Deus entra, o que está no escuro, o que está escondido, é revelado, que é o pecado. Aí o pecado que foi revelado em mim, já não é mais para minha condenação, se eu me afastar da lei do pecado, das obras do pecado, e me voltar para os estatutos perpétuos, que me liga ao Altíssimo. Aí a escolha, porque o Altíssimo não põe uma arma na tua cabeça e fala, você tem que me adorar. Mas Roma põe um monte de soldado, ou você é romano, ou você morre queimado numa fogueira. Ou você é romano, ou você é esticado, feito uma borracha, nos maquinários que eles inventaram de tortura. Assassinos usando batina, que tinha o poder do próprio governo para torturar e matar os cidadãos. O Altíssimo não te põe uma arma na cabeça para você o adorar. Você quer continuar vivendo a lei da prostituição, da mentira, do roubo, do egoísmo? Vai! A porta é grande, vai em frente. Você quer continuar adorando as imagens de escultura da assassina, da genocida, católica, apostólica, romana? Vai! A porta está aberta. Não tem arma na tua cabeça, não. Você é livre. O Altíssimo te deu a liberdade para você escolher. Ele não te ameaça, não. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, que é Moshe, até sobre aquele que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. E não veio ainda, tá, gente? Não veio ainda. Então, quer dizer, aqui mostra claramente que a lei do pecado, ela está, e ela está hoje, separando os que são do Altíssimo, se ligam no Altíssimo e vai viver segundo a vontade de Adonai. Mas aqueles que querem viver a lei do pecado, está debaixo da lei do pecado, ele vai sair para prostituição, para bebedice, para gludice. Ele vai se enfurnar em todas as portas que lhe é aberta. E as religiões são essas portas, eu já mostrei para vocês. Mostrei no primeiro vídeo, a cova e o laço. Eu mostrei no primeiro vídeo o temor a Deus, a cova aberta e os laços. Vai lá no primeiro vídeo e você vai ver. Então aqui eu estou mostrando que Shaul, ele mostra claramente as duas leis que se revelam. A lei do pecado, que eu já estou nascendo debaixo da lei do pecado, e a lei do Altíssimo que vem por Moshe para que seja uma luz acesa e revele o pecado, e eu, desculpa,
que eu tenha a oportunidade de escolher viver debaixo da lei do pecado ou viver debaixo das leis de Deus que me santificam. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. A morte não reina mais? Então, as pessoas continuam morrendo depois que veio Moshe. Moshe veio para a finalidade de tirar o povo do jugo do Egito, da escravidão. E aí nasceu uma nação forte, chamada Israel. Olha, essa Israel que existe hoje ainda é arremedo daquela que vai ser feita pelo Messias quando vier. Essa Israel ainda vai cair. Porque o Messias, quando vier, todo o território que era no tempo do rei Davi vai voltar a ser Israel. E outras áreas vai ser incluída ao território de Israel. E o templo vai ser construído no mesmo lugar onde hoje é uma mesquita. Aí eu te pergunto, o Messias já veio? Onde está o templo que ele construiu? Vai ver que está no terreno de alguém, né? Porque lá em Israel não está. Se alguém falar para você que é no céu, Paulo falou que você não vai para o céu. Ele não falou que só sobe aos céus o que desceu dos céus? Nós vamos falar sobre isso quando estivermos estudando sobre o Messias. Agora nós estamos estudando sobre leis. Eu quero que acabe essa mentira, que as leis de Deus acabou. Nós vivemos debaixo da graça. A graça é uma graça que te leva à desgraça. Certo? Porque ela diz para você que pela graça você é salvo, você não precisa mais obedecer às leis de Deus. E você pode fazer o que quiser, porque tem perdão para todos os pecados. E eu digo que essa pessoa que subiu em cima do púlpito e te falou isso, para ela já não tem mais perdão. Essa vai morrer debaixo do pecado, mesmo chorando lágrimas de sangue. Essa pessoa não tem perdão mais. Medite nisso daqui. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura da degradação de Adão. O qual é a figura daquele que havia de vir. Bom, o Messias não veio ainda, o Messias não foi crucificado em Israel. Nós vamos aprender aqui no futuro que o Messias vai nascer em terras distantes de Israel, ele não vai nascer lá em Israel. Mas ele vai estar com o povo no caminho de Ismael. Vai ser o povo que vai retornar para Israel. E ele vai ser o líder desse povo. O Messias, ele vai ser general de guerra. Ele vai ser aquele que vai gritar em alta voz: liberte os meus filhos, porque senão eu vou buscar. Isso ele vai estar falando sobre as nações da terra: liberta os meus filhos, porque senão eu vou buscar. E vai se ajuntar todos aqueles que têm na tábua do teu coração os estatutos perpétuos,
Porque esses são as verdadeiras noivas do Senhor. Aqueles que querem viver na obediência. Não há estatutos de igreja que um advogado faz o estatuto, se registra em um cartório, e aí vem um pastor e fala: aqui nessa igreja tem lei, lei de homem, lei de comedor de arroz e feijão, lei de quem diz que tem um sonho e monta uma igreja. É bom para ele, porque a aposentadoria dele vai ser mais gorda do que a minha, que puxei carroça a vida inteira para ganhar uma mixaria danada, e ainda assim fica lá no Congresso Nacional eles enrolando para aprovar uma lei que me garanta a porcaria do dinheiro que eu recebo, que já não vale mais nada. O que vale nesse país são os ricos e poderosos e funcionários públicos de elite, que é aposentado, nasceu para morrer de fome. O nosso salário mínimo hoje que nós recebemos no Brasil, ele é abaixo do salário mínimo da Bolívia, do Paraguai, do Uruguai, da Argentina. Nós somos melhores que eles, da Colômbia. O salário mínimo deles é maior do que o nosso. O nosso salário diminuiu, teve perda de poder aquisitivo. Mas tudo isso vai mudar com a vinda do Messias. E aqueles que estão se engordando, se enchendo de ouro e prata, eles já estão perdendo a sua salvação, porque eles venderam a sua alma para Satanás. E todo título que ele possa ter não vai justificar diante do Altíssimo. Mais uma vez nós estudamos, espero que você tenha aprendido. Aos meus irmãos israelenses, esteja ele onde estiver na face da terra, Shalom. Não esqueça os estatutos perpétuos do Senhor. Se é para você ter barba grande, bonitinha, que nem a minha, não vai para transliteração de nada, obedeça. Fala quem pode e obedece quem tem juízo. Você tem juízo? Lembre-se que todas as vezes que Israel foi levado ao cativeiro foi por desobediência. Vai ainda prevalecer a desobediência no povo de Israel? Quero que vocês se lembrem que todos os estrangeiros que se converter e fosse circunciso, ele é israelense pela lei. Ele tem que ser aceito. Ele não é estrangeiro mais. Ele é um natural. É a lei que diz, não sou eu. Vocês vão brigar com o Altíssimo? Se os palestinos quiserem se entregar ao Senhor em circuncisão e obediência aos estatutos perpétuos, receba-os como israelenses, em vez de ter uma Palestina dividindo a terra de Israel, que tenha um povo só, mas voltado ao Altíssimo. A você que é palestino, árabe, Muhammad, ele pegou o Torá e ele passou a ensinar para você as leis do patriarca, e agora você se levanta contra a descendência de Abraão. Você se levanta contra o Altíssimo. Você se levanta contra aquele que é
o autor e consumador da nossa fé, você vai ter uma queda de braço contra o Altíssimo? Acho que não, né? Acho que você tem juízo suficiente para abaixar a cabeça para o Altíssimo. Se não tiver, ele vai fazer você abaixar de corpo inteiro, se deitar no chão e comer lama. Porque não há petróleo no mundo que possa te dar a salvação. Mas o Altíssimo pode. Salam aleikum. Aos cristãos. Primeiro eu quero que vocês saibam que cristão surgiu com Roma. Roma é que criou o cristianismo. Os primeiros cristãos foram aqueles que foram obrigados a se dobrar à igreja romana. Ou era cristão ou morria. A escolha era essa. Qual seria a sua escolha? Eles não tiveram alternativa. Você tem. Você tem a alternativa de dizer, não, eu não sou cristão não. Eu sou adorador ao Deus único e verdadeiro. Eu sou obediente aos estatutos perpétuos do Deus único. Ao único e verdadeiro Deus que eu adoro. Aprenda. Yeshua foi crucificado em Jerusalém. Jesus foi criado em 1400, quando se criou a letra J. Que a adoração antes era Jesus. E é traço sus. E é Deus. Sus, em latim, porco. Deus, porco. Jesus. Não é eu que estou falando isso não, vai ler a história. Você sabe ler, sabe escrever? Ou você é um burro, analfabeto? Se for analfabeto, pega alguém que você confie e vai ler. Em grego? Ah não, mas estava escrito em grego, verdade, Deus cavalo. Ah, em hebraico? É Deus cavalo também. Ele deixou de ser Deus cavalo porque criou a letra J? Não, porque a letra J não existia até 1572, quando ela foi usada pela primeira vez em escrita por um padre chamado Pedro de la Ribe. Gente, estamos juntos, estamos conectados. Para a nossa salvação, a verdade liberta. O que eu posso dizer para você é boa noite e que o Altíssimo te ilumine e mostre para você o caminho da verdade. Obrigado, mais um vídeo para vocês e até o próximo.